Congresso americano acabou de publicar um relatório expondo as táticas do Moraes, mais uma vez envolvido em censura e interferência na eleição. Hoje vamos falar de obsessão, mas não aquela obsessão saudável que você tem pelo seu ex, não. Vamos falar de stalker profissional. O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos soltou um relatório hoje. Sim, hoje, 1º de abril, e não é mentira. Acusando o nosso imperador de toga, Alexandre de Moraes, de ser um stalker internacional. O relatório diz que o Xandão virou o stalker oficial do Eduardo Bolsonaro. De acordo com os americanos, Xander Clayson emitiu uma série de ordens secretas e clandestinas contra o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos pedindo bloqueios de contas, remoção de conteúdo e tudo mais. É o cabo do medo da vida real. Então, se você acha que o Max Cade era obcecado, é porque você ainda não viu Xander Clayson em ação. Ele não precisa se prender debaixo do carro, ele só precisa de uma caneta e de um amiguinho precisando de uma mãozinha nas eleições. 2026 promete, é o puro suco do bananinho. Olá, quem tá falando é Maurílio. Tá curtindo o nosso vídeo? Espero que sim, hein? Foi feito com carinho pra você. Dá um like, se inscreve no nosso canal, tá bom? Dá uma força pra gente. Muito obrigado, fique com Deus. Grande abraço. Brasilinos e brasilinas, muito bem-vindos, galera do Eixo do Mal, ou melhor, do Eixo da Liberdade, porque se depender do nosso careca favorito, até esse vídeo vai ser derrubado por atentar contra a democracia de Schrödinger, aquela que só existe quando o STF diz que existe. Preparem a pipoca, porque 2026 começou com o pé direito, o esquerdo e um chute na porta. Sabe aquele relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos? Pois é, os americanos finalmente resolveram olhar para o Xandaquistão. E o diagnóstico não é nada bom para o nosso imperador de toga. Imagina a cena, Jim Jordan e a galera do Trump sentados lá em Washington lendo as ordens do Xandão. Eles devem ter pensado: ué, a gente exportou a democracia e eles importaram o quê? A censura gourmet? O relatório diz com todas as letras que o Bananinho não quer apenas silenciar a oposição aqui dentro, mas quer dar aula de censura global. É o Xander Clayson tentando ser o síndico do planeta. Ele manda remover conteúdo no mundo todo, se coordena com censores gringos e ainda atropela as proteções legais de empresas americanas. É um projeto de exportação fantástico. Censura brasileira tipo exportação. O comitê americano soltou a bomba. Isso é uma ameaça à liberdade de expressão dos próprios americanos. Imagina o orgulho do Xander Clayson. Viviane, até os Yankees estão com medo de mim. E o timing, hein? Outubro de 2026 batendo na porta, Flávio Bolsonaro passando Lula nas pesquisas, aquele empate técnico que deixa o coração do sistema acelerado. E o que o nosso herói de capa preta faz? Começa a disparar ordens contra o Eduardo Bolsonaro. O Congresso americano acabou de publicar um relatório expondo as táticas do Moraes, mais uma vez envolvido em censura e interferência na eleição, demonstrando preocupação inclusive com as eleições desse ano, citando nominalmente Flávio Bolsonaro e o apoio que o Moraes tem dado para o pessoal do PT e do Lula. Além disso, pedidos para plataformas de Big Tech de quebra de sigilo de movimentações minhas aqui nos Estados Unidos para saber dados sigilosos meus, violando não só as leis brasileiras, mas também as leis americanas. E isso nos Estados Unidos é algo muito sério. Isso certamente não vai ficar assim, mas expõe a perseguição e abre mais uma dor de cabeça em meio a um STF já afundado em escândalos de corrupção. Parabéns, Moraes. Você conseguiu, mais uma vez, colocar na lama o judiciário brasileiro. Mas isso daí não vai ficar assim só não, porque isso daí traz consequências aqui, que é um local sério. Aqui onde existe crime de perjúrio, onde você não pode mentir, onde as audiências na Câmara dos Deputados e no Senado têm consequências jurídicas de verdade. Pode esperar, isso daí é só o começo de uma grandíssima dor de cabeça que trará consequências sérias para você e muita gente no Brasil ainda. O relatório é um deboche totoso. Diz que entre setembro de 2025 e fevereiro de 2026, Xander Clayson virou o stalker oficial do Eduardo. E detalhe, ordens secretas, é a censura ninja. O cara é censurado, mas não pode saber que foi censurado. E a plataforma não pode avisar que ele foi censurado.
Se o Eduardo espirrar nos Estados Unidos, o cabeça de manequim manda prender o lenço aqui no Brasil por obstrução de justiça. E o melhor, enquanto ele emitia essas ordens, ele também voltava para julgar o Eduardo por atuação política nos Estados Unidos. É o juris combo. Eu te calo, te investigo e te julgo, tudo ao mesmo tempo, para você não perder o ritmo. Esse documento é um relatório do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos que fala especificamente sobre ataques à liberdade de expressão no Brasil. O relatório classifica várias decisões do ministro Alexandre de Moraes como censura, alerta que essas ações podem ter efeito nas eleições brasileiras e mostra ordens de Moraes para derrubada de contas em redes sociais a nível global. O relatório foi obtido pelo jornalista Paulo Figueiredo junto a fontes no Congresso dos Estados Unidos. Sobre as eleições brasileiras, o documento elaborado pelos congressistas americanos diz que as ações de Moraes podem levantar suspeitas sobre o pleito. Abre aspas. O timing dessas ordens de censura que impedem a família Bolsonaro de se manifestar livremente na internet nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira, pode levantar questionamentos sobre a lisura do próximo pleito presidencial. Essas preocupações são ampliadas pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter emitido ordens de censura semelhantes contra conteúdos negativos sobre o candidato Lula durante a eleição de 2022, que terminou decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos percentuais. Fecha aspas. O relatório também mostra decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes enviadas a Big Techs norte-americanas. Os congressistas denunciam que o juiz da Suprema Corte Brasileira ordenou o bloqueio global de perfis em redes sociais. Nessa decisão de 2020, Moraes determina que o Facebook exclua 16 perfis a nível global. Moraes ordenou a remoção de diversas contas e canais relacionados a Bruna Yubi, o Monark, em 24 plataformas, incluindo TikTok, YouTube, Apple e Rumble. O relatório relembra que na época das ordens, Monark morava na Flórida. Então, essas tentativas de remover sua conta representariam uma ameaça direta à liberdade de expressão de cidadãos que estão nos Estados Unidos. O documento conclui que os direitos de expressão dos americanos nunca devem ser restringidos por autoridades governamentais estrangeiras que buscam silenciar a dissidência além de suas fronteiras, e que esses ataques à liberdade de expressão representam uma ameaça clara e crescente aos direitos constitucionais dos americanos. Abre aspas. O comitê continuará a realizar a supervisão e a desenvolver soluções legislativas para proteger a primeira emenda das ameaças de censura estrangeira. Fecha aspas. O Metrópolis apurou que cópias desse material foram enviadas ao Departamento de Estado e à Casa Branca. Mas calma que o Chanderleia não vive só de canetadas. But wait, there's more. Hey. Ele também vive de jatos executivos. A Folha de São Paulo, que às vezes acorda do transe, descobriu que o ministro e a patroa, Viviane, adoram uma carona aérea. 8 viagens em jatinhos ligados ao empresário Daniel Vorcaro. Sabe quem é o sócio de uma das aeronaves? O pastor Fabiano Zetel, cunhado do Vorcaro. É a fé e os negócios voando alto. O ministro que prega a moralidade e a defesa das instituições parece que não gosta muito de enfrentar fila na Latam, né? E, claro, o Jason Miller, conselheiro do Trump, não perdoou. Postou uma imagem do Xandirene gerada por IA, vestidinho de presidiário. Listradinho bem clássico, estilo 1930. Miller disse que não vai descansar até que o careca esteja atrás das grades. Xandão, o mundo tá ficando pequeno pro seu brilho. Ou melhor, pra sua careca. A pergunta que não quer calar. Quanto falta pra gente receber uma dose real de liberdade e democracia? Porque o que temos hoje é um puxadinho do STF que funciona como comitê de campanha do Lula. O relatório americano deixou claro. Em 2022 fizeram um test drive da censura e agora em 2026 estão indo pro Grand Prix. Eles querem garantir que a família Bolsonaro e seus apoiadores não consigam nem dar um bom dia online sem passar pelo crivo do grande censor. A ditadura brasileira não consegue mais se esconder. E eu digo isso aqui, Alexandre, eu ainda não tenho condições de te prender ou de te impeachment. Eu ainda não tenho essa capacidade. Mas eu tenho, graças a Deus, a capacidade de fazer com que todos os seus sigilos de ordens clandestinas sejam expostos para todo mundo. É melhor hoje, Alexandre, você emitir ordens abertas ao público. Porque as suas ordens clandestinas, eu vou trabalhar para que todas sejam expostas.
Ai, não gostei. Ai, é um absurdo. Você pode me xingar no plenário, você já fez. Você pode mandar o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos cooperar com você. Você já mandou quantos pedidos de cooperação? 4? Pelo que eu li no jornal, 4? Vai mandar o 5º agora? Você pode fazer isso. Reclama com o Trump. Pede pro Joesley reclamar com o Trump. Pro Lula. Pede pro Lula ligar pro Trump e reclamar. Esse Paulo Figueiredo fica expondo as minhas ordens, isso é um absurdo. O fato é que hoje todo mundo sabe quem você é. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu não preciso mais explicar. Antigamente eu ficava assim, tendo que explicar quem era, quem, não sei o que, babá. Hoje eu chego nas reuniões e as pessoas já falam do Alexandre. Aquele careca com a cara de vilão de filme, né? Ora, você não consegue combater um problema que você não sabe que existe. E hoje, o mundo já sabe que existe. E quando o mundo já sabe que existe, por exemplo, um outro efeito difícil às vezes das pessoas entenderem. Todos os processos de asilo, inclusive os que a gente faz na Imigrex, todos os processos de proteção de pessoas, por exemplo, contra a lista da Interpol, todos os processos envolvendo, por exemplo, no caso do Eduardo agora, todos os processos são de documentos. Se o Alexandre hoje quiser emitir uma ordem de prisão contra o Eduardo Bolsonaro e colocar o nome dele na Interpol, o Eduardo tem documentação oficial do Congresso dos Estados Unidos para dizer que ele está sofrendo uma perseguição política. Na dúvida, a Interpol não aceita. Então você tira o poder do Alexandre. Você garante vários casos de asilo aqui. Mas essa parte é a parte inglória, digamos assim, do trabalho. As pessoas não veem, né, produzir relatório, produzir política pública, criar um entendimento sobre o tema. Então, um alarme destes sendo soado sobre a censura no Brasil é muito relevante para a gente e precede ações. Ações de que tipo? Magnitsky, Paulo? Eu falo, ora, as nossas 2 prioridades desse ano são as que o Flávio disse no discurso dele: liberdade de expressão e observação do processo eleitoral. Eles estão trazendo à luz cada ordem clandestina, cada pedido obscuro feito às empresas americanas. E agora, com o Trump na Casa Branca e o Jim Jordan no Congresso. Bom, talvez seja melhor você começar a praticar o seu inglês, porque reclama com o Trump virou o novo lema nacional. Então é isso, brasileiros. 2026 promete ser um ano 10-10 de puro suco do Brasil. Relatório do Congresso americano expondo a ditadura da toga, jatinhos de luxo, censura secreta e um ministro que virou meme internacional de presidiário. Se o cabeça de cotovelo não está popular lá fora, imagina aqui dentro. Mas fiquem tranquilos, se você reclamar desse vídeo, Chanderleia manda te bloquear em 24 horas sob pena de multa diária de R$100 mil. É a democracia, gente. Aceita que dói menos. Se cuida então, advogado do Nick Nolte, porque no remake brasileiro de O Cabo do Medo, o vilão não se pendura embaixo do carro. Ele se pendura na nossa Constituição e ainda manda o algoritmo dirigir. Fui! Ou melhor, fui antes que a PF bata aqui para perguntar por que eu chamei o careca de careca.